Tanto o Estado brasileiro tem complexificado sua atuação, sobretudo, como foi dito aqui em diferentes sessões, a partir da Constituição Federal de 1988, quanto houve uma explosão de atores da sociedade civil no Brasil, sobretudo através da presença de ONGs. Sem nenhuma dúvida, isso tem impacto na prática política da Associação Brasileira de Antropologia, porque o campo em que nós nos movimentamos se transforma num campo muito mais complexo, com diferentes interesses, tanto por parte do Estado quanto por parte da sociedade civil, sem mencionar a presença dos movimentos sociais. Então, nós estamos diante de um panorama cada vez mais complexo, onde também, como foi dito anteriormente, a ABA é um ator com uma característica muito específica, que é o fato de se tratar de uma sociedade científica com uma tradição de preocupação e engajamento político. Essa interface, laudos antropológicos, que é uma palavra estranha à nossa própria tradição, se por um lado abre uma janela muito interessante que todos nós podemos vislumbrar inclusive estimular o fluxo entre a antropologia e os atores sociais que atuam nessa janela, que são os operadores do direito e os operadores da justiça, né? Por um lado, essa janela está aí. Por outro, traz problemas éticos, talvez inusitados, e que eu tenho certeza que eles serão cada vez mais frequentes, porque alguns deles já concretamente ocorreram. Então, nós podemos supor que passarão a ocorrer, não sei se com maior frequência, mas pelo menos com certa frequência, que é o posicionamento do antropólogo em conflitos, normalmente envolvendo conflitos por terras, né, terras indígenas ou terras de negros, em campos opostos. É uma situação, digamos, complicada e complexa para a Associação Brasileira de Antropologia, porque, em geral, nós temos, até hoje, trabalhado com um consenso e uma característica de homogeneidade na nossa ação coletiva bastante grande, não é? Então, certamente, em algum momento, surgirá uma questão onde teremos que nos posicionar diante de conflitos novos, em que colegas, e certamente colegas antropólogos, legitimamente chamados de antropólogos, inclusive sócios da nossa associação, estarão em posições diferentes. Vejo, por exemplo, o que está acontecendo no momento com a regulamentação do artigo 68 da Constituição Federal, das disposições transitórias da Constituição Federal, que dizem respeito a terras de quilombo. Nós estamos monitorando isso de perto. Na verdade, há, no momento, inclusive, uma lei que está tramitando no Congresso Nacional por iniciativa do governo federal, que diz respeito ao Estatuto da Igualdade Racial, que, ao que tudo indica, vai até suplantar essa própria regulamentação do artigo 68 da Constituição Federal, e que nós ainda estamos por ver qual será o desdobramento dessa legislação em termos, sobretudo, de direitos territoriais de comunidades afro-brasileiras. Mas, nesse campo, já podemos identificar colegas que muitas vezes estão até trabalhando por conta dos seus interesses políticos e, verdadeiramente, também econômicos, com posições que nem sempre
são as posições defendidas pela aba.